Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 121. Cadê o querido? Salmo 121. Bom dia, pessoal aí da live. Diz assim o texto sagrado: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege e que está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco. Vamos falar com Deus antes de nós começarmos a louvar o Senhor nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos diante da tua santa e poderosa presença, Senhor, para te louvar, para te bendizer. Depois de uma semana, certamente, de lutas, dificuldades, anseios, preocupações, guerra espiritual, aqui estamos nessa manhã para lhe prestar conta. Teu Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações, eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que comece a agir na congregação, no meio da congregação, nos nossos corações, nas nossas mentes. Tira os empecilhos para que nesta manhã, de fato, haja louvor, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja entronizado. Nós estamos aqui para te louvar nesta manhã, para te bendizer, para te exaltar. Se prepare nesse momento para louvar o Senhor. Que nesta manhã, juntos como igreja, possamos agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, pela salvação, pela proteção, pela sua mão poderosa. Vamos nesse momento louvar o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Senhor.
recebendo, Senhor, estamos aqui para te exaltar, te bendizer. Eu vejo o Senhor, aleluia, vejo o Senhor exaltado na adoração. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas.
ficar naquela cruz para nos salvar, miseráveis pecadores. Nós podemos te dar nesta manhã, Senhor. Recebe, Pai, louvor, adoração. Veja o Senhor em ti. Abençoe a vida do seu irmão com um olhar, né? Para que você pode fazer. Amém, irmãos. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez diante do nosso Deus para prestar um culto a Ele. Não é verdade? Esse é o nosso propósito. Infelizmente, nesses dias, muitas pessoas não compreendem isso. Os próprios pastores, os próprios pregadores não deixam isso muito claro, né? Nós não estamos aqui, como eu sempre digo, para assistir um culto. Nós assistimos um bom filme, uma boa peça teatral, enfim, não culto. Então, para isso, já que você está aqui para prestar um culto a Deus, você tem que se preparar durante a semana, né? Porque senão você chega aqui e não consegue manifestar a sua adoração ao nosso Deus. E não tem mágica, né? Não tem mágica. Muito mais quando o Rafael não está aqui. Não tem jeito, né? Então, você tem que se preparar. Como é que você se prepara? É na palavra de Deus, estudando, orando, né? Dia a dia, para que você não chegue aqui com as mãos vazias, né? Com o coração seco, mas cheio de alegria, expectativa de ouvir a voz de Deus, né? Através da sua palavra. Então essa tem sido a nossa instrução aqui durante esses 8 anos, quase 9 anos. Vamos completar. Pode se aproximar se quiser. Nesses quase 9 anos. Opa, entrou, tá certo. Essa recomendação, né? Nós estamos aqui para prestar um culto ao nosso Deus. Amém? Então, para isso nós temos que nos preparar a cada dia, para que você chegue aqui disposto, alegre, para louvar a Deus. E de fato, se não houver essa preparação, as lutas do dia a dia nos consomem mesmo, né? Nos desanima. Então nós precisamos buscar o Senhor. Botou para rodar aqui? Melhor tirar, vai prejudicar minha garganta. Pode deixar, senão arrebenta com minha garganta. Tá bom, irmãos? Então essas são as recomendações. Quarta-feira estamos aqui para... Pode deixar, se tiver dificuldade, deixa. Estamos aqui orando, intercedendo toda quarta-feira. Temos aqui um grupo não muito grande, né? Mas tem um grupo aqui fiel, onde nós não fazemos nada de novo, né? Louvamos a Deus, oramos e ouvimos uma pequena reflexão. E não é porque é uma pequena reflexão que não seja importante. Uma mensagem bem preparada,
Aqueles que vêm aqui percebem isso, né? Para nós pregarmos a palavra do Senhor. Amém? Outro anúncio, nós acertamos aí com o pessoal do batismo para agosto, né? Para ver quem... Pode deixar, tá tranquilo. Não vai atrapalhar não, pode ficar tranquilo. Tá legal, não tá atrapalhando não. Eu estava aí precisando saber que eles confirmassem se eles poderiam em agosto. É o Bruno, né, e o Danilo. O Danilo falou que estava tranquilo, mês de agosto, e o Bruno estava aí vendo se ele conseguia entrar de férias, então ele vai conseguir. Então agora, vou ver com o pessoal uma data certinha, e vamos passar uma lista na igreja para ver quem vai, quem quer ir. De repente você ainda está preocupado com essa pandemia, a igreja é pequena, o sítio lá vai suportar muito bem. Então eu só vou pedir o seguinte, quem for, né, quem tem certeza que vai, depois que eu der a data, quando você der o seu nome, fique firme, né, naquilo que você... Porque nós vamos pegar o número de pessoas e vamos passar para o dono do sítio, que ele quer saber. Em cima disso ele vai dar o valor do sítio, tá bom? Então, se você não puder ir, não tem problema. Seria bom que toda a igreja fosse, é um momento de batismo, né? Mas se você não puder, não tem problema. Mas se você disser que vai, tá certo? Sim, sim, não, não. Porque a gente vai contar com a sua presença, né? Com a sua presença. Então a gente precisa ir para organizar, tá bom? Então a gente vai ver tudo certinho. A gente também tem que ver que está no ano de pandemia, então a gente não pode encher os nossos carros, né? Muita pessoa, a gente não pode fazer isso. Então, de repente, vai precisar alugar uma van, né? Não sei como é que vai ser feito. Eu vou ter que conversar isso, ver a data, ver quem vai. E se não houver possibilidade, não tem problema, a gente vai dar um jeito e batiza os dois aqui. Mas o meu desejo é batizar num sítio, né? Um momento de comunhão, onde nós estaremos aqui. Muito feliz. Danilo é uma felicidade. De vez em quando ele agarra para ele, e aí, vai? Não, pastor, tal, agora não. Quando menos imaginava, ele me ligou, pastor, eu quero me batizar. É assim que Deus faz, né? Então, graças a Deus, é uma alegria ver o Danilo aí, a sua caminhada na igreja, agora voluntariamente querendo se batizar. E o Bruno também, né, que chegou aí na nossa igreja e decidiu. Eu falei para o professor Diego, não dá mole para ele não, passa a peneira, eu quero ver se de fato... Né? Porque não vale a pena você batizar 30 pessoas... Depois some todo mundo, né? É só para mostrar para inglês ver, né, que falam aí. Então eu falei, não, peneira mesmo para ver se os cabras tiveram encontro contigo. Mesmo assim, não é a garantia, né? Que às vezes o cara é dedicado, né? Tá ali firme. Teve pessoas assim que passaram pelas etapas e na verdade não tiveram encontro com Cristo. Mas aquilo que eu puder fazer, né, para peneirar com a palavra, né, para o bem da pessoa, a gente faz, tá certo? Então, provavelmente em agosto. Agora eu vou conversar com o pessoal para ver certinho aí esse dia. Tá bom? Essa semana também a gente está precisando pintar, né, a igreja, a fachada da igreja. E eu fiz um orçamento com um rapaz que eu diria que foi uma bênção, né, o que estava na minha cabeça. Teve um orçamento de 16 mil, né, e eu pensei assim, que ele ia me cobrar uns 5 mil reais, mas ele me cobrou 3 mil reais e provavelmente vai parcelar isso em 5 vezes, né? Eu ainda não aprovei, tem que ver certinho, aqui é tudo regrado. E ele falou que a vista seria 2.800, pintar a frente, lá o muro, a parte toda, vai dar trabalho aqui, com certeza. Então ele falou, pastor, o meu preço seria 5 mil, mas para o senhor, vou cobrar 3 mil, a gente pode parcelar isso. E se tiver... à vista, a gente cobra de 2.800. É um rapaz, parece ser de confiança, faz um trabalho direitinho. Então, irmãos, é uma ótima oportunidade, tá? Mas eu não sei se eu vou poder fazer. De repente, vou ter que fazer uma campanha na igreja, vou ver certinho, deixando as pessoas à vontade. Quem quiser participar com o valor que Deus colocar no coração, fazemos, tá? Porque eu não posso... A igreja não creio que vai ficar muito apertado, então eu vou precisar da ajuda da igreja, mas isso mais à frente eu vou estar aí divulgando, vendo certinho, para ver se a gente consegue. Eu não sou de fazer, né? A campanha que eu fiz foi do ar-condicionado, quando estava lá do outro lado, e se eu não me engano eu fiz uma campanha para printar algumas coisas, né? A gente só faz campanha quando há de fato necessidade. O ar-condicionado deu problema algumas vezes aí, né? Depois que nós trocamos o
compressor, depois deu outro problema e a igreja arcou com isso. Ficou meio pesado, mas conseguimos, porque eu não queria deixar ninguém, né? Pagamos parcelas pesadas. Eu nem falei para vocês, para ninguém ficar tentado a me ajudar, né? Seria bom, mas a igreja, graças a Deus, conseguiu. Mas a gente vai ficar um pouco apertado. Então, de repente, a gente vai fazer uma campanha, passa uma listinha para saber quem pode participar. Se você não puder, não tem problema. Não vou ficar chateado, nada disso. Vocês me conhecem. Mas se você disser, eu vou, com 10, com 50, pastor, eu vou pagar tudo, eu não vou ficar chateado. Tá bom? Então, mais à frente, a gente vê isso aí direitinho. Vamos, nessa manhã, como sempre nós fazemos, já estamos aí praticamente final do mês, mas se você tem uma contribuição nesta manhã, você pode pegar com o nosso novo obreiro ali, o Bruno, que esqueci de apresentar. Tá bonito ele, não tá? Não, sempre foi, né? Aí já está se empolgando, viu? Nosso obreiro, ele é assim, ele é bem... mas se você precisar, você pode pegar um envelope com ele. Se não, você pode colocar depois na salva. A igreja agora, com essa nova dinâmica, né? Muitas pessoas têm feito Pix, o TED, transferência, então muitos não estão. Mas se nessa manhã você tiver uma contribuição, só você levantar as suas mãos, senão também não há nenhum problema. Nós vamos orar neste momento, certo? Vem aqui, Bruno, fica aqui para a gente orar. Se você quiser, depois pode colocar a contribuição na salva. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, gratos a Ti, pela manutenção dessa igreja, por tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer. Pedimos a Tua ajuda, a Tua direção, recursos, ó Deus, para que possamos pintar a frente da nossa igreja, depois de tanto tempo, uma ótima oportunidade, mas nós precisamos do Senhor. Também nos dá direção para que possamos ter condições de fazer o batismo, tudo que for necessário, ó Deus, para que continuemos fazendo a Tua obra, Senhor, com excelência. Obrigado pelas contribuições, ofertas, o dinheiro suado do Teu povo, Senhor. Eu peço a Ti sabedoria, discernimento para usar bem o dinheiro do Teu povo, para que o Teu Evangelho continue prosperando neste local, que nós continuemos, ó Deus, pregando a Tua palavra, que famílias sejam abençoadas, que pessoas se convertam neste local e que outras portas se abram através dessa igreja. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você tiver, pode colocar aí na salva. Ficou bom, hein, Ricardo? O ventinho ficou bom. Eu relutei porque uma vez eu e o Sandro no início fizemos isso, né? E ficamos com a garganta inflamada, a gente não sabia porquê, mas na verdade nós deixamos assim mesmo, mas sei lá, sei que ficamos, mas hoje está bem legal. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, dar continuidade à nossa carta, né? De 1 de João. Abra em 1 de João, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 13. Na próxima semana nós fechamos esse bloco e entramos no capítulo 5. Mas hoje, 1 de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Que palavra importante, irmãos. Primeira de João 4, do 7 ao 13, diz assim o texto sagrado: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito.
E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Até o versículo 13 que eu falei, né? Tá certo. Já estava passando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã para ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua voz. Nesses dias difíceis em que a Tua igreja precisa ser edificada na Tua palavra, Senhor, debaixo da direção do Teu Espírito, e às vezes a direção do Teu Espírito, a Tua vontade, que é explícita através da Tua palavra, não é muito agradável ao Teu povo, ó Deus. Nós pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, nessa manhã, para que o Teu Espírito Santo que habita em mim possa falar à Tua igreja, e que nós saiamos daqui edificados através da exposição da Tua palavra. É isso que eu te peço. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, João, tendo terminado o que ele propôs a dizer sobre a prova dos espíritos, né, que vimos na semana passada, ou seja, provar os falsos mestres, os falsos pregadores, ele agora então retorna ao assunto amor fraternal, um tema muito importante, que ele começou a falar lá no capítulo 3, que nós já vimos. Então ele dá uma pausa, fala dos falsos pregadores, dos falsos professores, dos falsos mestres, e agora ele volta para esse tema. Então ele começa dizendo no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe, meus irmãos, o tema amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos, deve urgentemente voltar para os nossos púlpitos. Esse tema deve voltar urgentemente para os nossos púlpitos, principalmente nesses dias onde o amor fraternal está muito enfraquecido na igreja. Então nós precisamos retornar a esse tema. E se você duvida disso, veja o quanto você ama o seu irmão. Faça esse autoexame aí nessa manhã, e eu também me incluo nesse autoexame, o quanto nós amamos o nosso irmão que está ao nosso lado. Meus irmãos, o amor fraternal, ele se expressa em ações, não é só de falar ou cantar, mas em ações. Não basta dizer que amamos uns aos outros, precisamos mostrar amor na forma como resolvemos conflitos. Precisamos fazer isso, perdoando ofensas e cuidando dos mais necessitados. Precisamos. Ou seja, o amor fraternal é algo prático. E como disse, o tema é pouco falado dos púlpitos e pouco praticado, infelizmente, em nosso meio. Mas, meus irmãos, o tema dessa manhã é de suma importância. Precisamos ser muito considerado por toda a igreja, e basicamente por duas razões. Primeiro, pelo que João fala no versículo 1. Primeira razão, ele diz, aquele que ama, olha só o que ele diz, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Meus irmãos, o que João está querendo dizer com essas palavras é que quem ama é salvo. Eu vou explicar. E João faz questão de enfatizar isso para a sua audiência, por duas vezes, para mostrar a relevância do amor. Pois aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, é salvo. E João continua, e conhece a Deus. E na teologia joanina, conhecer a Deus significa ser salvo. João está apresentando mais um critério. Por toda a carta ele vem apresentando critérios, ou seja, o amor. Portanto, quem ama é nascido de Deus, quem ama conhece a Deus, e as duas coisas significam ser salvo. Por isso, o tema desta manhã é importante. E mais uma vez, João está combatendo os gnósticos, que diziam que tinham um conhecimento especial a respeito de Deus,
Mas João diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha ele catucando os gnósticos. João está deixando claro que esses homens não eram salvos, não nasceram de Deus, não conheciam a Deus como eles diziam, pois eles não amavam a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor. Então João começa a mostrar esse critério para a igreja, para que eles pudessem fazer essa autoavaliação. A segunda razão pela qual o tema amor é muito importante é por causa das palavras de João, só que lá em seu evangelho. João 13, 35, se você quiser me acompanhar. João 13, 35. Olha só o que ele diz. Com isso, João 13, 35, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha aí, João falando do amor, como o amor é importante, como o amor nos identifica como discípulos de Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você não tem demonstrado esse amor fraternal pelo seu irmão na prática, você precisa fazer uma autoavaliação, pois talvez nessa manhã você não sabia, até hoje você não sabia e nem entendia como isso é importante. Isso pode acontecer. Talvez você está muito tempo na igreja, mas ainda não compreendeu como o amor fraternal é importante. E que isso te define como uma pessoa que de fato é salva. Então às vezes nós estamos muito tempo na igreja e esses pontos importantes e relevantes não são explicados. Mas o amor fraternal, amar o irmão é uma marca clara de que você é salvo, de que você é convertido, de que você é um discípulo de Cristo. Portanto, se você de fato é salvo, mas não entendia isso, não dava a devida importância, a tendência agora, sendo sabedor disso, é que você mude. É que você demonstre esse amor. Pois se você é salvo, você está capacitado por Deus a amar o seu irmão nesse nível. O que estava acontecendo, de repente, é que você estava apenas equivocado quanto ao tema. Porém, se você diz: pastor, não tem como amar meu irmão nesse nível, não tem, eu não consigo. Eu não me preocupo se há conflitos na igreja, eu não me importo, eu não fico incomodado com isso. Não adianta que eu não consigo perdoar quem me ofendeu, não adianta, é como dizem, é mais forte do que eu. Pastor, eu não tenho prazer, vontade de ajudar os necessitados da igreja. Eu digo para você nesta manhã, você de fato precisa avaliar a sua vida com Deus, fazer um autoexame, pois talvez você não seja uma pessoa salva. Talvez você não conhece a Deus. Talvez você não seja um discípulo de Cristo. João está aqui mostrando mais um critério. E mais, quem ouve esta mensagem nesta manhã precisa pensar bem o que está sendo pregado. Pensar muito bem. E não sair daqui e dizer: que mensagem diferente, Viu só que mensagem diferente, quase não ouvimos pregar. Ou então, viu só que mensagem chata que o pastor pregou hoje? Viu só como é que ele é repetitivo? Viu só como uma mensagem é fora de propósito? Queria tanto ouvir, Deus falando comigo de uma maneira diferente, uma mensagem fora de propósito, domingo de manhã. Mas essa não deve ser a sua reação. Você precisa considerar o critério apresentado por João, inspirado pelo Espírito Santo. Pois se você não é salvo, você ainda está debaixo da ira de Deus. Você ainda está morto espiritualmente, separado de Deus. Você não é um discípulo de Cristo. E infelizmente o seu destino ainda é o inferno. Portanto, precisamos considerar, analisar bem o que está sendo dito nessa manhã.
Por isso todos nós, nesta manhã, precisamos refletir nesse tema, ou seja, o amor. Amém? Ainda no versículo 1, na primeira parte, eu não posso passar despercebido aqui, pois João diz algo muito importante. Melhor, na segunda parte ele diz: amados, amemos uns aos outros. Aí ele diz: porque o amor é de Deus. O amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Meus irmãos, todo crente de verdade, todo, nascido de Deus, que conhece a Deus salvo, consegue amar o seu irmão nesse nível que estamos aprendendo nesta manhã. Consegue. E eu vou explicar. Porque esse amor, essa é a dificuldade que as pessoas têm. Esse amor, ele não é humano. Mas como João disse, o amor é de Deus. Não é seu, é de Deus. Tem uma versão bíblica que não diz que o amor é de Deus, mas diz que o amor vem de Deus. Ou seja, esse amor, ele é fruto do Espírito Santo. Ele é fruto do Espírito Santo. Portanto, fica ainda mais claro que só tem esse amor quem é salvo, em que o Espírito Santo habita, e com isso tem o fruto do Espírito e, portanto, consegue amar nesse nível. Agora, existe a possibilidade, sim, de você ser salvo, ter nascido de Deus, conhecer a Deus, mas que mesmo assim não ama dessa maneira, pois mesmo o Espírito Santo habitando em você, mesmo que você tenha o fruto do Espírito em você, porque não podemos desassociar o fruto do Espírito à pessoa do Espírito. Então, se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito, mas mesmo assim, você pode não conseguir manifestar o fruto, o amor. E sabe por quê? Porque o fruto do Espírito se manifesta através de uma vida cheia do Espírito Santo. E quando eu falo de uma vida cheia do Espírito Santo, não é essa loucura que nós vemos aí. Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo, ter uma vida influenciada pelo Espírito, controlada pelo Espírito Santo. Essa é a regra, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, é dessa forma que o fruto se manifesta naturalmente na vida do crente. Então talvez esse fruto, o amor não se manifesta, porque você não está cheio do Espírito Santo. Agora, Deus ele é soberano. Portanto, muitas vezes esse fruto se manifesta em nossas vidas pela sua graça e soberania, mesmo que não sejamos cheios do Espírito Santo, porque Deus não depende de nada. Então, muitas vezes, por sua soberania e graça, o fruto do Espírito se manifesta em nós. Mas a regra para que o fruto se manifeste é uma vida cheia do Espírito Santo. É só você olhar para as Escrituras, você vai ver isso. Amém? Versículo 8. João continua mostrando aí os seus critérios. Ele diz: quem não ama, ele é muito repetitivo, né? Certamente nos nossos dias iam chamar João de repetitivo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então observem como João é repetitivo. Pois como ele disse anteriormente, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aqui ele diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aqui ele diz que quem não ama não conhece a Deus. E como Deus é amor, os que nasceram dele, os que conhecem ele, têm esse amor. Portanto, se Deus é amor, é natural que os seus filhos amem e o conheçam. É isso que ele está mostrando aqui. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aqui ele diz que quem não ama não conhece a Deus. Ele quer enfatizar, ele quer deixar claro o que ele está falando. E agora no versículo 9, João diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. João deixa claro que Deus enviou o seu Filho ao mundo e manifestou o seu amor através dele. Através dele.
E aqui, João está combatendo os mestres gnósticos. Como vocês têm aprendido, que negavam a humanidade de Cristo. Diziam que Cristo não veio em carne. Que eles diziam que Jesus era um fantasma espiritual. Olha só o que eles pregavam. Diziam que quando ele caminhava, ele não deixava rastros. Era um fantasma espiritual. Ou seja, como já vimos anteriormente, eles pregavam um evangelho diferente. Eles pregavam um Jesus diferente, um espírito diferente. Pois se Jesus era um fantasma, ele não morreu na cruz. Olha que coisa diabólica. Para redimir os nossos pecados. Observe que ensino falso. João então mostra que a missão de Jesus foi a prova mais completa de que Deus poderia dar, ou que o homem poderia receber de seu infinito amor ao mundo. Jesus é a prova maior do amor de Deus, irmãos. Jesus é a prova maior do amor de Deus. E Deus enviou seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, diz no final do versículo 9. Meus irmãos, como todos vocês já sabem, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2 explica muito bem isso. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, condenados ao inferno. Portanto, se agora estamos vivos, e me refiro à vida espiritual, é porque vivemos por meio dele, de Jesus. Pois a nossa vida está em Cristo. Efésios 2, versículo 4 e 5, Paulo diz, se você quiser acompanhar, Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Olha que bênção, irmãos. Sabe, meus irmãos, porque tem muita gente entrando pelas portas das nossas igrejas, não digo, me refiro aqui das igrejas, aos domingos, domingo após domingo, não são salvas. Sabe por quê? Porque em nossos dias também temos os falsos mestres, que não pregam mais sobre um Jesus que é um fantasma espiritual. É verdade, você não vai ver nada disso. Que pregam um Jesus, que não deixa rastros, que não vem em carne. Mas existem aqueles que pregam Jesus que vai salvar todos os homens. Olha que coisa bonita. Independente de como eles vivam. Ou seja, mesmo vivendo em pecado, serão salvos. Tem pastores pregando isso, irmãos. Uma verdadeira heresia e certamente uma mensagem do inferno. Do inferno. Quem prega isso está sendo usado pelo diabo. Porque como já aprendemos aqui, João diz, lá no capítulo 3 já vimos isso, versículos 7 e 9, João foi muito claro, o pastor amoroso João foi muito claro, ele diz o seguinte, João 3, 7 e 9, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, já naquela época, irmãos, enganadores, como estamos vendo aqui. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido de Deus, eu e vocês, o crente. O que João diz? Não pratica o pecado. Ele infelizmente ainda peca, infelizmente. Mas ele não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E como é que alguém prega, irmãos, que você pode viver deliberadamente, porque você continua sendo santo diante de Deus? Portanto, esses pregadores que afirmam que mesmo aqueles que vivem na prática do pecado serão salvos, são falsos mestres. Não se iludam. Obreiros de Satanás, como disse Paulo aos falsos mestres de Corinto.
Esses pregadores apresentam um Jesus que não está nos evangelhos, irmãos. Por isso nós precisamos conhecer o Jesus do evangelho. E se vocês acham que eu estou exagerando, estou sendo dramático, é só você acessar o YouTube e ver as pregações do René Kvitz. Vê lá. Não todas, algumas disfarçam, mas tem umas que são diretas. Eu não sei como aquele homem pode falar isso. Que você continua santo. Portanto, estes que seguem este falso Jesus estão mortos. E continuam mortos com ele, esse falso Jesus. Diferente do Jesus verdadeiro que João diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Glória a Deus. Aqueles que seguem o falso Jesus morrem e por meio deles, mas nós vivemos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Propiciação significa isso. Meus irmãos, Deus nos amou primeiro e não o contrário. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor, Romanos 5,8, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos amou quando não tínhamos amor por Ele. Ele nos amou quando nós estávamos atolados no pecado. Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Olha que amor tremendo, irmãos. E Deus demonstra esse amor enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Meus irmãos, se nós compreendêssemos isso de fato, a relevância do que João está falando no versículo 10, se nós entendêssemos isso de fato, nós jamais, em hipótese alguma, ousaria a duvidar do amor de Deus por nós. Se nós entendêssemos de fato o que Deus fez por nós, ninguém aqui ousaria duvidar do amor de Deus por nós, porque muitas vezes as pessoas duvidam. Mesmo que todas as circunstâncias apontem para este fato, às vezes parece. Mas quando você estiver se sentindo assim, olhe para a cruz, lembre-se do sacrifício, do amor de Deus por vocês enviar o seu Filho amado Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou com 47 anos. E hoje eu já me convenci que existem sofrimentos que eu vou sofrer por toda a minha vida aqui na terra. Tenho certeza disso. Mas que um dia eles não existirão nunca mais, irmãos, lá no céu. Às vezes nós não compreendemos isso. Tem pessoas que Deus não vai livrar de alguns sofrimentos terríveis, mas isso vai passar. Vai passar. E isso só será possível porque Deus me amou e enviou seu Filho como propiciação pelos meus pecados, pelos seus pecados. Portanto, agora o meu destino final é o céu, irmãos. É o céu. É dessa maneira que foco o meu pensamento diante dos meus sofrimentos. E quando aprendemos a viver dessa forma, fica mais fácil viver aqui na terra, mesmo diante dos sofrimentos, das lutas, porque muitas delas não vão passar. Agora observem que João, de maneira proposital, mostrou o maior exemplo de amor.
de maneira proposital. E agora ele se vira para a sua audiência, que já conhece o amor, o maior amor, exemplo, e o exemplo que eles devem seguir. Então, de maneira proposital, ele mostra o amor de Deus. Aí ele diz no versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Olha como é que João é estrategista. Primeiro ele mostra o grande amor de Deus. Depois ele se vira para a sua audiência e diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ou seja, não espere que o seu irmão demonstre amor por você primeiro, para que aí você o ame. Demonstre você amor por ele primeiro, justamente como Deus fez conosco. É isso que João está mostrando. Mesmo que o jeito do seu irmão não lhe agrade muito, mesmo que ele seja bem diferente de você, o ame. Você tem um exemplo do Pai. Não espere que seu irmão justifique o seu erro primeiro, para que então você perdoe. Não faça isso, tome iniciativa. João está mostrando o exemplo de Deus, para que nós coloquemos em prática. Será que temos feito isso? Eu estava pensando, estamos aqui orando sexta-feira, quarta-feira, a gente fica pedindo, um avivamento. E quando a gente pede a Deus um avivamento, a gente vê uma manifestação de Deus agindo, pessoas se convertendo. Mas não imaginamos como isso é importante no avivamento. O avivamento causa isso na igreja. Amor fraternal. Olha lá para a igreja primitiva. Havia esse amor. Precisamos considerar isso, irmãos. Como o amor é importante no nosso meio. Às vezes nós queremos que a igreja cresça, Mas se não tiver amor, olha a bagunça que vai ser. Olha os problemas. Se uma igreja pequena como essa, existem problemas. Agora imagine vocês uma igreja grande, onde esse fundamento não está estabelecido, onde não há esse amor fraternal. Então nós temos que orar, irmãos. Orar. Para que o fruto do Espírito que habita em nós se manifeste. Temos que orar para que sejamos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo, para amar o nosso irmão, mesmo que ele seja chato. Eu falo isso porque eu sei que às vezes eu sou chato. Tem que me amar. Os outros também. Somos pessoas diferentes. Mas por isso que nós somos cristãos. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é uma igreja forte. Quando você olha para aquele irmão e você não sente vontade de conversar porque o papo dele é chato, mas você os respeita, fala: não vou conversar com o meu irmão, eu vou ouvir o meu irmão, eu vou sentar para ouvir. Isso está demonstrando amor, respeito a ele. Quando ficamos preocupados com as necessidades dos irmãos, é isso que Deus quer, irmãos. Mas infelizmente hoje o modelo de igreja às vezes não é esse que João está ali lutando. Isso é Evangelho. Versículo 12, João diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos, veja que ele é insistente no tema. Se nos amarmos uns aos outros, olha que critério lindo, irmãos. Deus permanece em nós e o seu amor estará aperfeiçoado em nós. Vou repetir, para ver se você consegue enxergar o que eu enxerguei. Ninguém jamais viu a Deus, não está dizendo. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A ideia aqui é o seguinte: João está deixando claro que ninguém jamais viu a Deus, e que não existe a possibilidade do homem vê-lo. Humanamente não tem como vermos. Portanto, como saberemos então que Ele habita em nós, se eu não consigo ver Deus com meus olhos humanos? Aí ele mostra o critério: através do amor
fraternal. Por isso que ele diz no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quando nós observamos, olhamos para o irmão e vemos que de fato ele coloca esse amor em prática, nós temos certeza, convicção que Deus habita nele. Nós temos convicção de que ele é salvo. João nos apresenta, repete mais um critério para confirmar se Deus habita em nós, que nós somos salvos. Qual o amor fraternal, como é importante, irmãos. E às vezes, muitas vezes acreditamos que alguém é salvo por causa dos seus talentos, né? Aí é fácil. Às vezes pela maneira dele falar, aquela maneira bem cristã. Às vezes pelo jeito dele pregar, né? Você nem pensa na possibilidade daquela pessoa que está pregando não ser regenerado, não ter nascido de novo, não ser salvo. Às vezes pelo fato dele ter um cargo na igreja, enfim, o que ele faz, quando na verdade geralmente não damos importância se há amor entre os irmãos da igreja. Uma demonstração clara de que Deus está no nosso meio agindo é que haja amor em nosso meio. É de que somos discípulos de Cristo. O amor que é demonstrado por mim ao irmão, o amor que é demonstrado por você ao seu irmão, é uma prova de que Deus habita em você. É uma prova de que você é salvo. É um critério importante. Eu odeio meu irmão. Se de fato, que às vezes você no momento de carnalidade, vamos dizer assim, né, você pode odiar o irmão, porque é uma obra da carne. Mas depois você, meu Deus, o que eu falei, você se arrepende. Agora, se não há esse arrependimento, se você insiste em que eu não odeio meu irmão, eu não consigo, você não é salvo. Não é salvo. Deus não habita em você. E como venho dizendo nas exposições dessa carta, através dos critérios que João vai apresentando, os irmãos avaliam os falsos mestres e se autoavaliavam, tendo certeza de que eles eram salvos ou não. Caramba, o pastor João está falando isso. Eu não sou salvo não, preciso de Jesus. O outro irmão dizia, não, de fato, mesmo com meus erros, eu sou salvo. Olhava para os falsos profetas, não são homens de Deus não. Eles não amam, eles não conhecem a Deus. Versículo 13, para nós finalizar, João diz mais: sabemos que permanecemos nele, e ele nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, sabemos, temos certeza que permanecemos em Deus, e ele em nós, por causa do Espírito que ele nos deu, e que habita em nós. E que nós vemos quando o amor é praticado. João apresenta mais um critério. Pois se existe em nós a prática do amor fraternal, é porque o Espírito Santo habita em nós, e o fruto do Espírito é manifesto. E se temos o Espírito Santo, sabemos, temos certeza que permanecemos em Deus e Ele em nós. E ter essa comunhão com Deus, meus irmãos, é uma prova de que somos salvos. E é justamente isso que João quer mostrar para a sua audiência. E observe que um ponto está ligado ao outro. Ou seja, o amor fraternal está ligado ao fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito está ligado ao Espírito que habita em nós. E o fato do Espírito habitar em nós, temos a certeza que permanecemos em Deus e Ele em nós, ou seja, temos a certeza de que somos salvos. Amém? Observem o quanto o nosso amor demonstrado ao nosso irmão na prática quer nos dizer. Pois se você pratica esse amor, é uma prova de que o Espírito habita em você, que o fruto está se manifestando em sua vida, que nós permanecemos nele e ele em nós. Isso é o Evangelho.
Ou seja, o nosso amor sendo apresentado na prática é uma prova fiel de que somos salvos. Tem pessoas que falam o seguinte: como é que eu vou saber que eu sou salvo? Nós estamos vendo nessa carta vários critérios. Faça um autoexame. Aqui está um. Se você não consegue amar, por mais que você tente, você não é salvo, porque esse amor não é seu. Esse amor é fruto do Espírito que habita em você, e o Espírito Santo só habita naquele que é salvo. Então é só você fazer um autoexame. Amém? Meus irmãos, a minha expectativa nessa manhã é que diante de tudo que vocês ouviram e viram, vocês possam pensar, refletir, considerar, fazer uma autoavaliação e com isso ter a certeza que vocês são salvos ou não. Quando eu me propus a expor essas cartas, eu estava orando e o propósito é esse: é passar uma peneira na igreja através da palavra, para que de fato esteja no nosso meio pessoas que nasceram de novo, regeneradas, que conhecem a Deus, que manifestam o amor de Deus em suas vidas. Tem um pregador, já estou terminando, que diz que quando ele expôs essa carta na igreja, várias pessoas vieram até ele dizendo: olha, eu não era salvo, eu não entendia isso, eu agora tive encontro com Cristo. Eu espero que isso não aconteça aqui, né? Espero que todos de fato tenham convicção da sua salvação, não porque sentem, não, mas porque encontram nas Sagradas Escrituras os critérios que mostram que de fato você é salvo. Não estou falando de perfeição, mas esses critérios têm que haver nos seus corações. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos falar com nosso Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, tu sabes como eu amo essa igreja, Senhor, e quanto desejo, Deus, que aqui cresça uma igreja forte, uma igreja alicerçada na tua palavra, crentes cheios do teu Espírito Santo. Por isso estamos ministrando a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos possam refletir no que está sendo pregado, que não pensem, mais uma mensagem, ou então, interessante a mensagem, nunca ouvi falar sobre isso. Esse não é o propósito de estarmos aqui ministrando nessas manhãs, mas é que você pense, você reflita se de fato você é salvo. Nós precisamos saber, porque se você ainda não é salvo, você precisa de Jesus. Eu não quero que você perca o seu tempo aqui, entrando e pensando que você é salvo, quando na verdade você não é. O meu desejo é que você de fato seja salvo. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer. Que esses critérios, ó Deus, que nós estamos apresentando aqui algumas vezes já, possa, ó Deus, arder no coração dos teus filhos, e eles possam fazer uma autoavaliação. Talvez muitos que estão aqui não tenham demonstrado, Deus, esses critérios, mas não é porque não são salvos, é porque não atentaram, estão desanimados, estão prostrados. Mas eu te peço nessa manhã que o teu Espírito Santo, que habita naquele que é salvo, o Deus Todo-Poderoso que habita em mim e em você, Ele aqueça o seu coração. Ele continue preparando a igreja do Meia para a nossa caminhada. Que Deus te dê discernimento e sabedoria para identificar os falsos mestres, não apenas firmado nas minhas palavras, mas
nos argumentos, nos critérios que eu estou mostrando através das Sagradas Escrituras. Que você possa olhar para as Sagradas Escrituras e dizer: esse homem não é de Deus. Porque você conhece as Sagradas Escrituras. Não importa se ele é famoso, não importa se ele fala bem, não importa se ele é influente, se não bate com as Sagradas Escrituras, ele é um falso profeta. Nos ajuda, Senhor. Eu também te peço, ó Deus, que o Senhor levante no nosso meio homens, mulheres, jovens, crianças, ó Deus, que de fato, Deus, entenda o que é o teu reino. Peça a tua ajuda nessa manhã, a tua graça. Fortalece cada irmão aqui nesta manhã, Senhor. Que esta palavra é simples, mas tão poderosa, possa de fato surtir efeito no coração do teu povo. Obrigado por esta manhã, por tudo aquilo que aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. E mensagem de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe o pessoal da live. Possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Tenham um ótimo almoço, uma boa tarde. Fale com seu irmão antes de você sair. À noite estaremos aqui dando continuidade à exposição do Salmo 40.